Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você pode declarar isso, bem-aventurado nós somos, por poder declararmos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você sente-se agraciado por poder dizer isso? Você tem gratidão no seu coração por poder dizer, repete isso comigo, Pai, graças te dou, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se ainda não é manifesto na totalidade, fala isso com todo o seu coração, com toda a sua alma em fé, declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a realidade da tua vida, porque fé não será, mas fé é. E que maravilhoso é nós poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigada, bandinha, que atmosfera gloriosa. Nós podermos iniciar a noite cultuando ao Senhor e já sermos recebidos por essa atmosfera. Muito obrigada. Meu irmão do violão, você pode ficar conosco e ministrar e nos ajudar ministrando ao Senhor. Se puder ajudar, se quiser pegar aí, amém, ajudem para que ele possa estar conosco. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, vocês podem se assentar. Boa noite, que bênção estar aqui, que bênção estarmos aqui, iniciando o último mês do ano e podermos estar firmes e estarmos constantes, podendo estar declarando, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não há lugar melhor para nós iniciarmos e terminarmos e permanecermos do que na presença do Senhor. Dias vêm, dias vão, mas nós temos a convicção que não há melhor lugar do que este. É na presença onde a plenitude é manifesta, é na presença onde há solução para os seus problemas, é na presença onde o que você precisa é suprido, é na presença onde vem instrução para os seus filhos, para o seu casamento, para os seus pais, para a solução de conflitos, para tudo quanto nós precisamos. É na presença do Senhor que nós temos provido. Aliás, tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi provido através de Cristo Jesus. Mas é nesse ambiente, é na nossa família, é nessa célula que o Senhor criou, que o Senhor proveu. É nesse ambiente em que crescemos, é nesse ambiente verdadeiramente de crescimento, que quando o submetemos a Deus, quando entendemos, quando entregamos, que nós crescemos, que nós somos aperfeiçoados, que nós conseguimos entender e perscrutar os caminhos do Senhor e sermos amadurecidos e sermos providos e crescermos, porque quando a nossa família vai bem, todas as outras áreas consequentemente irão bem. E da mesma forma, o paradoxo, o oposto também acontece. Quando a nossa família, quando o nosso lar não vai bem, quando ele está desestruturado, todas as outras coisas sofrem, os negócios sofrem. Não é à toa que da mesma forma que Deus se importou de maneira tal com a família, que o inimigo se importa da mesma forma, porque sabe que é projeto de Deus e que ele investe tanto para destruir. Por isso nós precisamos entender a importância e submeter dia após dia a nossa família à presença e às instruções e à palavra do Senhor. Amém. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor que Ele dirija, sabe? Não coloca expectativa em quem vem, quem está aqui na frente. Mas eu sei que o teu Pai, o teu Deus, o teu Senhor, Ele é aquele que tem desejo, antes mesmo que você tivesse expectativa nessa noite. Ele que te ama, Ele que te gerou, Ele que te criou, Ele que sabe melhor do que você o que você precisa. Ele tem desejo, Ele te ama, Ele anseia por você. Ele anseia por suprir cada necessidade, cada anseio, cada desejo. Os planos dele são maiores e melhores que os seus. E Ele sabe exatamente o que você precisa nessa noite. Então coloca a sua expectativa, seu anseio nele.
porque Ele verdadeiramente está aqui para suprir, para falar contigo, porque Ele se importa contigo na sua individualidade, com cada necessidade, com cada um dos que aqui estão. E Ele está aqui dizendo: eu sou, que estou aqui, meu filho, para suprir qual o anseio enquanto família. Eu sou o Deus pleno, Jeová Jireh, o Deus que tudo provê e que já provei tudo para ti. Amém. Pai, nós graças te damos por esta noite, por este mês que se inicia, por tua bondade, por tua fidelidade, Senhor, por tuas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por mais um culto da família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido instruções na tua palavra, esse ambiente, esse lugar. Obrigada por nossos pastores. Obrigada, Senhor, por tanto alimento que quantas vezes não temos considerado, Pai. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidade e instruções para que possamos pegar junto e aperfeiçoar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos. Ó Senhor, nós a Ti tudo entregamos, entendendo, ó Deus, que tudo a Ti pertence e a Tua vontade, os Teus planos são bem maiores e melhores que os nossos. Ó Senhor, conduz. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade nessa noite para agir e fluir conforme a Tua vontade. Tu tens liberdade em nós e através de nós. Opera, Senhor, atendendo às necessidades e expectativas de cada um dos meus irmãos. Eu não os conheço, mas Tu és aquele que perscruta os corações. E responde, Pai, a cada clamor mais íntimo e mais silencioso desta noite. Fala com cada um, responde, que não ouçam a minha voz, mas a voz do Teu Espírito, respondendo, suprindo, abastecendo-os, sendo provisão, sendo plenitude, sendo o sozo de Deus, sendo o socorro, sendo a resposta nesta noite e todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus eu declaro a plenitude do Altíssimo sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada área familiar posta diante do altar. Assim nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nessa última semana nós tivemos aqui, eu não sei quantos estiveram no domingo, e na terça e na quinta nós tivemos a semana de ação de graças. E eu não sei você, mas eu me senti provocada mesmo. Não sei se é o melhor termo, mas eu me senti provocada. A gratidão e até mesmo a uma retrospectiva. Nós estamos no último mês do ano e a gente a olhar atrás e a ver, poxa, o que eu tenho feito, qual a gratidão que eu tenho levantado ao Senhor, qual a gratidão que eu tenho expresso às pessoas, que legalidade eu tenho dado ao Senhor, ou que pedras de tropeço, muitas vezes, que pedras nós temos levado aos nossos memoriais para trazer legalidade diante do Altíssimo. Sabe o que é que nós temos construído? Quais são os monumentos que nós temos colocado e posto para a nossa posteridade? E eu queria falar um pouquinho disso essa noite. Eu queria pedir o pessoal da mídia, por gentileza, pode soltar o tema da nossa noite. Memoriais ao amanhã. Eu queria tratar exatamente disso. Os nossos memoriais, os monumentos. O que é que nós estamos construindo para o nosso amanhã? Quais são as pedras do Jordão que nós estamos coletando, que nós estamos colecionando, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que amanhã possam ver e dizer, poxa, foram essas as bandeiras que nós levantamos e que vão legalizar e que vão dar legalidade para o agir do Senhor na minha e na sua vida. Gratidão tem sido uma dessas bandeiras que nós temos levantado. Sabe, em meio à guerra ou em meio a circunstâncias adversas, como nós vemos lá no livro de Josué, e nós vamos lá chegar lá no capítulo 4, mas em meio a toda aquela situação que parecia tão adversa, que parecia de caos,
mas que o Senhor não o livrou da situação, mas livrou em meio à situação. E quando estava aparentemente no meio do processo, o Senhor para e traz uma instrução para Josué: para e pega 12 pedras, segundo cada uma das tribos, e leva. E leva para o acampamento, e leva para que possa construir os memoriais, para que lá na frente, quando os filhos dos vossos filhos e os filhos possam ver, vocês lembrem e jamais esqueçam que o Senhor, vosso Deus, que o Senhor nosso Deus permitiu passar o povo em meio à terra seca. Sabe, quais são essas pedras que nós estamos pegando em meio às situações que nós estamos passando? Ei, a gente tem murmurado, a murmuração é uma das pedras que a gente tem falado na nossa família, na nossa casa. Poxa, mas você não sabe, Alana, como eu cheguei aqui. Você não sabe como está o meu relacionamento com os meus filhos. Eles estão numa fase, aquela fase, e aí usam logo aquela expressão que todo mundo usa, né? Que o mundo usa, na aborrecência. E eu tenho tentado tanto, mas olha, ele está com uma turma tão difícil. E o que você tem verbalizado, o que você tem expressado, porque fé crê com o coração, mas fala com a boca. E o que você tem expresso, o que você tem trazido à realidade sobre os seus filhos, o que nós temos trazido. Eu tenho um casal de filhos, já foi apresentado aqui, eu cheguei já falando naquela, mas a Jefferson e Morgana, o pastor Jefferson e Morgana já nos apresentou, né? Mas deixa eu aproveitar e fazer uma pausa aqui, porque eu não poderia deixar de fazê-lo, né? Eu devia começar fazendo. Então, como eu não fiz, deixa eu me aqui aproveitar e honrar mesmo. Eu não poderia deixar de fazê-lo. Ao meu esposo, somos casados há 15 anos, né? Deixa eu corrigir o fluxo aqui. Vocês botam uma pausa aí nas pedras. Essa é uma das pedras, é reconhecimento e é gratidão, amém? Então eu não poderia deixar de fazê-lo e de honrar por estar aqui, por estar sempre apoiando em todos os momentos, em todas as situações. E aí, meu amor, por gentileza, fique de pé, Flávio. Nós somos casados há 15 anos e temos um casal lindo de filhos. Manu, 9 anos, e Daniel. Cadê Daniel? Daniel acho que está na sala dos jovens adolescentes. Eu não estou vendo por aqui, então ele deve estar na sala. E Daniel, que tem 14 anos. Então, como eu sou grata ao Senhor por entender e por Ele ter me presenteado, me agraciado com lá e poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso saber que em meio a todas as situações o Senhor tem me permitido ter alguém que eu sei que exerce o seu papel e que ora por nós, e que às vezes em meio às situações eu digo: oh, agora não dá, e ele diz: não, se você até agora manteve firme, eu nunca interferi nas decisões, mas nessa você vai permanecer firme, nisso você não vai dizer não. Obrigada por ser resposta do Senhor e por ter a direção do Espírito em todas as horas. Amém? Então deixa eu voltar para as nossas pedras. E voltando, então, essa é uma das pedras que a gente precisa trazer, sabe? Para que a gente possa construir os verdadeiros memoriais, para lá na frente os nossos filhos, os nossos netos não olharem ao futuro e dizerem, não olharem ao amanhã e disserem: poxa, o que os meus pais trouxeram, o que eles deixaram, e no dia da adversidade não saberem como se portar. Nós precisamos mostrar que situações existem sim, que situações se levantam, mas nós temos um Deus que é por sobre todas elas e é de geração em geração. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. E a gente precisa construir isso junto com eles. Não é simplesmente apontar o caminho, mas precisamos caminhar com eles no caminho. Então, gratidão é algo que é uma das pedras que nós precisamos sedimentar e estar posta em nossos memoriais. Sabe, isso traz uma legalidade para o Senhor destravar no relacionamento, às vezes, com os nossos pais.
Às vezes eu tenho escutado tanta gente dizendo, eu me sinto tão sozinho hoje. Isso tem sido tão comum no mundo que a gente está hoje, às vezes até mesmo dentro das igrejas. Parece que nós crescemos, a população mundial tem aumentado, tem se multiplicado, mas as pessoas têm se sentido cada vez mais sós, trancadas nos seus quartos, com tanta tecnologia e ao mesmo tempo tão sozinhas. E às vezes a gente está do lado de alguém, a gente passa o dia do lado de pessoas, a gente trabalha, tem uma rotina de trabalho maior e às vezes a gente não diz um bom dia, boa tarde, o Senhor Jesus te ama, tem um dia abençoado, a gente não dá um sorriso, a gente não dá um abraço. Aliás, parece que você cumprimentar, você abraçar, você transmitir o amor de Deus, você olhar nos olhos, parece que ficou algo obsoleto, algo, principalmente hoje, depois é tudo tão difícil, é tudo tão... Não, olha, porque é doença disso, é aquilo. Ei, nós somos a igreja. Nós precisamos manifestar o amor de Deus, nós precisamos tocar, nós precisamos sentir, nós precisamos nos importar com o outro. Sabe, e a gente não pode deixar isso se perder. E quais os memoriais que nós estamos colocando, quais as pedras que nós temos coletado para o amanhã. E eu me senti provocada e tanta coisa nesse domingo me passou à mente, tantas coisas, tantas pessoas, tanto motivo de gratidão se levantou no meu coração. E eu tenho certeza que se você olhar, por mais que situações tenham se levantado na sua família, na sua casa, no seu casamento, Alana, você não sabe como é o meu marido. É muito fácil falar quando se tem um marido que está dentro da igreja ou quando vocês estão dentro da igreja, mas não se sabe qual é a realidade do mundo lá fora. Ei, se você está aqui, você não consegue, você está vendo uma situação que parece tão absurda e tão impossível, e você diz, dói tanto, e hoje à noite você chegou aqui nessa situação dizendo, hoje eu vim pensando em desistir, hoje eu vim dizendo, Senhor, eu preciso de um socorro, de uma voz tua, porque eu não tenho mais força, hoje eu vou desistir. Simplesmente muda pelo menos a inclinação dos teus olhos e olha para cima. E olha para o autor e consumador da sua fé. Porque há socorro, há provisão, há plenitude. Ele é Deus que pode todas as coisas. Verdadeiramente, a sua expectativa não pode estar disposta no homem, num casamento, em Ele suprir a sua felicidade, a sua necessidade. Mas o teu Deus, você pode não conseguir mudar o seu marido, mas o Deus que pode todas as coisas pode mudar. É Ele quem faz a mudança. Agora o preço começa você pagando. Olha para o Senhor, paga o preço em oração, se coloca diante dele. Ele pode todas as coisas. Eleve os olhos ao monte. É de lá que virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, não sei, mas é nas finanças, está tão difícil. Olha, é muito bom porque está tudo aqui. Quando a gente chega na igreja é tudo tão bonitinho e quem está trabalhando mas só sabe quem passa a situação que eu estou passando. Realmente eu não sei a situação que você está passando, mas eu sei de algo, que Jeová Jireh é o Deus que provê. Que Jeová Jireh é o mesmo Deus que é o meu Deus, que é o teu Deus, que já proveu tudo o que você precisava na cruz, e que Ele provê 1, 2, 3 vezes, e Ele provê de novo tudo quanto você precisa. Ei, submete a Ele, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Paga o preço de, no lugar de estar pegando a pedra da murmuração e estar falando e estar reclamando, paga o preço de colocar o joelho no chão e dizer, Pai, eu elevo a Ti essa causa, eu coloco diante de Ti porque eu sei que não há impossível diante de Ti. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que pode todas as coisas, e a Ti eu submeto, eu coloco o meu lar. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o preço que eu tenho pago, o Senhor sabe em quem eu tenho crido, e não desiste até que... Sabe por que muitas vezes não temos alcançado? Porque a gente acha que tudo é no nosso tempo.
E aí a gente vai, passa uma semana, passa 2 semanas. E na hora que não acontece do nosso jeito, a gente diz: ah, Deus, você sabe. Você sabe que eu orei, você sabe que eu jejuei, você sabe. Mas não aconteceu, então tá vendo que só acontece para pastor, para ministro, para fulano e para cicrano. Mas para mim, né, então eu já fiz a minha parte, fiz a minha cota, tá vendo? E aí você começa a apontar o dedo. Quando você estava na iminência, você estava no ápice de receber. E você tira a legalidade de receber aquilo que o Senhor proveu para você. Sabe? Escolhe as pedras corretas para o memorial da posteridade. O memorial são os monumentos, os grandes monumentos que são construídos para as grandes pessoas e os grandes feitos. Ei, mas o Senhor nos chama, nos convida nessa noite para cada um de nós, o que é que Ele, a lembrar, como diz lá em Lamentações 3:21, Ele nos convida a trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Ele te convida, ele te diz que Ele se importa individualmente com cada um, comigo, com você, com aquilo que você acha que não tem, que Ele não vê, mas isso é só meu, só quem sabe sou eu, é a minha dor, é a minha necessidade. Ei, é com isso que Ele se importa, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E se nós que somos maus, queremos e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o teu Deus, quanto mais o teu Senhor. Mas para a gente entender um pouquinho mais desse contexto, deixa eu trazer um embasamento para não dizer que eu não li a Bíblia, que a gente não abriu a Bíblia. Vamos dar uma lida lá em Josué, capítulo 4. E lá no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo pois todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué, os 12 homens que escolhera os dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E mais lá na frente, no versículo 15, diz: disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam ao Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi ao Jordão. E pulando para o 21, ele diz: e disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo o que significam essas pedras, farei saber aos vossos filhos, dizendo que Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Sabe, eu fiz questão de trazer um pouco mais dessa leitura para a gente entender o contexto, a importância do memorial, a importância do ajuntamento dessas pedras e o que significa, e a gente instigar-nos, e de te instigar mesmo essa noite. Eu orava ao Senhor e
e perguntava: Pai, o que trazer essa noite? E eu não queria, não sei que é o culto da família, é um culto para a gente celebrar nós estamos nesse momento, encerrando esse ciclo do ano, e eu disse: Pai, não quero trazer algo pesado, longe de mim, isso trazer algo que seja para condenação, ou para que seja algo mais reflexivo, mas que realmente a gente possa estar fazendo esse balanço e trazer esperança, que a gente possa verdadeiramente nos autoavaliar e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós estamos no momento de alinhar, e geralmente fim de ano tem muito disso, de nós fazermos essa avaliação. Eu não sei vocês, mas geralmente a gente diz: esse ano eu vou fazer atividade física. Eu vou tentar fazer, eu vou conseguir fazer. A dieta a gente, né? Eu consigo, eu vou fazer, conseguir e tal, e vou me disciplinar. A atividade física, a botar aí na lista de 23, para a gente vencer, Jesus. Mas tantas coisas que a gente planeja e chega dias e passa dias. Mas na nossa família, na nossa casa, sabe? Quais são as pedras, quais são os memoriais que vale a pena a gente rever e a gente ajustar? O que tem dado certo? Uau, glória a Deus! Realmente vale a pena a gente consolidar, a gente edificar, para que esses memoriais sejam visíveis ao futuro. Sabe, algo que eu tenho buscado, e essas pedras são tão preciosas. E ontem nesses dias, ontem a gente preparando esses dias, eu me consagrando, e ontem à noite, sem que a gente tivesse planejado, quando meus pais saíram lá de casa, eu fiquei, por N motivos, eu estou tão emotiva esses dias. E quando saíram de lá, e Flávio olhou para mim, ele faz: você, a cama, eu já não... eu vou botar já um colchão d'água aqui, porque já vi, vou deixar um rodo aqui do lado. Ele gosta de brincar, e ele brincando desse jeito. E eu disse: meu Deus, isso não tem preço. Nós estávamos reunidos na minha cama, eu, ele, os meninos. E aí, sem que a gente tivesse combinado, chegou maninha, chegou painho. E aí, daqui a pouco, a gente estava orando, a gente estava cultuando, todos sentados na cama. Eu digo: meu Deus, isso não tem preço. Isso não tem preço. Sabe, enquanto o mundo tenta distorcer de tantas maneiras, isso é inegociável. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, e precisamos consolidar para eles o que realmente vale a pena. Eles precisam, quando estiverem com os seus filhos e os filhos de seus filhos, saber qual a fonte, qual a origem. Não importa o problema, não importa o Jordão que precisem atravessar, mas eles precisam saber que o Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente, que Ele vai fazer abrir o mar, e eles vão passar em terra seca, sobre firmeza, porque o Senhor é imutável e a sua palavra dura para sempre. Essa é a maior riqueza que nós podemos construir e embasar o nosso lar. Essa é a rocha que nós precisamos consolidar a nossa casa, sabe? E a gente dá tanta desculpa, e eu mesmo dou tanta desculpa. Às vezes eu digo: estou cansada, hoje não dá tempo. E tem as tarefas, e a gente chega do trabalho e ainda tem que ver se fizeram as de casa, né, Fernanda? E quando a gente tem idades diferentes, aí tem que parar com um, depois tem que ver com o outro. Mas isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu disse: ainda que a gente deixe que a gente pudesse deixar todas as riquezas, se eles não entenderem qual a fonte, se eles não entenderem o que realmente é a prioridade e a primícia, de nada terá adiantado, de nada terá sido válido, todo o esforço será vão. Sabe, e a gente precisa verdadeiramente nesses dias entender quais as pedras nós vamos estar levando, quais as pedras, sabe, não dá para nós levarmos muita coisa. E o que é que você escolher, o que é que você está escolhendo levar? Eu sei que o ano não terminou, e glória a Deus por isso, porque tem coisas que você ainda está gerando, tem expectativa,
E deixa eu te dizer, o teu Deus é o Deus que te surpreende, é o Deus que galardoa, é o Deus que supre as tuas expectativas. E eu quero te dizer que antes de terminar o ano ainda vem resposta, ainda vem milagre, ainda vem provisão, ainda vem resposta. A minha oração tem sido essa esses dias. Eu disse, Pai, para este povo sobre essa noite, eu quero antes de terminar o ano, ouvir o teu favor, a tua liberalidade, os milagres, os testemunhos do que o Senhor fez, porque nós temos clamado e nós não clamamos a um Deus morto, e nós não clamamos a um Deus que não ouve, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Ah, Senhor, nós sabemos quem é o nosso Pai, e ainda antes de terminar o ano, nós teremos respostas. Nós teremos respostas. Eu não sei qual a sua necessidade. Nós sabemos o que nós temos clamado e crido. Mas o nosso Deus ouve a oração do seu povo, sabe? Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. E aí eu estava, sabe? Eu disse, Pai, o que nós levarmos, o que é que o Senhor quer de nós, e algo que tem estado muito forte no meu coração para esses dias, sobre esses dias, sabe, e algo que eu tenho uma certeza, é que nós estamos na iminência. Eu não sei a sua expectativa, mas eu sei que é noite justamente de nós ajustarmos, porque não temos espaço, nós não temos mais tempo de brincar de todo jeito. Nós precisamos de posicionamentos, porque nós estamos nos últimos dias, porque nós somos a igreja, nós estamos na iminência da volta do Senhor, e nós para isso viveremos e veremos o grande avivamento. E qual a sua posição? Quais as pedras que nós ajuntaremos para o memorial? Para os memoriais de Cristo? Como o mundo tem te visto? Como te vê no seu trabalho? Como a sua família te vê? Como aqueles que ainda não conhecem ao Senhor vão anseiar e desejar conhecer, porque não vão ler as Escrituras, mas estão lendo a sua vida, a minha e a sua vida. Eles têm desejado ao Senhor pelo que leem de mim e de você, ou isso tem os afastado e gerado repulsa? Sabe, é tempo de nós alinharmos e deixarmos algumas pedras de lado e pegarmos as pedras certas para consolidarmos o memorial de Cristo. Ah, queridos, e eu dizia, Pai, e eu orava e lembrava de tantas coisas nesses dias. E nesse fim, desde a semana passada, eu estou tão pensativa, e do sábado, e quando a gente via sobre gratidão, isso está tão forte, sabe? Porque isso traz legalidade, liberalidade de Deus para tanta coisa. E eu lembrava para as nossas famílias, para mim e para a tua família, sabe? Ajusta teu tempo. E isso eu começo pregando para mim. Eu tenho buscado tanto ajustar o meu tempo. Qual o seu tempo de prioridade? Desde o acordar. A gente realmente acorda e vai dar a prioridade para os aparelhos, para as notícias, para uma TV, porque eu preciso estar antenado, porque eu trabalho além e você não sabe, eu preciso entender o que está se passando, para as redes sociais. Ou a gente consegue vencer e dizer, bom dia, Espírito Santo. Eu preciso da sua instrução, eu preciso de você. E como é precioso nós blindarmos, nós guardarmos a nossa família sob as asas do Altíssimo. E eu agradecia tanto, eu digo, Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me guardou desde o ventre da minha mãe. E aí eu lembrava quando criança, e muitas coisas eu não entendia,
Mas aí o Senhor foi me trazendo a lembrança com minha avó ainda. Eu saindo, eu moleca, estava mais nova às vezes do que Manu. E como era gostoso, às vezes nem entendia. Ir para as reuniões de oração, ir para o Vale do Capuchu, só de senhoras. E aquelas reuniões de oração em que eu não sabia se o céu subia, ou se elas subiram, ou se o céu descia. Meu Deus! E hoje eu paro e penso e digo, que preciosidade ter visto, ter presenciado e ter vivido aquilo. Hoje eu acho que, não sei nem se tem mais uma ou duas delas vivas. Mas quão maravilhoso era, e o Senhor já me permitindo desfrutar da presença e daqueles ambientes, sabe? E eu não lembro, eu lembro de poucos momentos em que eu desfrutei verdadeiramente, no mesmo ciclo da mesma idade que eu, sabe? Mas você, vovó, você, vovô, é tão bom brincar com os netos, curtir, né? Eu mesmo, como é segurança para nós, como é gostoso saber que a gente precisa, às vezes, trabalhar, resolver e deixa na casa do avô, dos pais. Ai, que segurança, como é maravilhoso. Ei, mas não perde a oportunidade de quando eles estiverem contigo, de trazer para a casa do Senhor, de trazer para esses momentos. Deixa ainda que eles não entendam, mas deixa eles usufruírem desse momento da presença. Deixa que eles comecem a se atentarem em viver isso, porque coisas estão sendo plantadas sem que você, às vezes, nem mesmo você tenha consciência do que você está fazendo. Mas é tão precioso. E eu lembro já antes dela partir para o Senhor, mas quantos outros momentos eu pude viver com ela já com entendimento disso. Meu Deus. E não tinha preço. E antes de ela partir, assim, como é maravilhoso, como é segurança. Sabe, investe mesmo. E às vezes a gente reclama, a gente está só. Aproveita o teu tempo, redime o seu tempo para as coisas corretas. Sabe, e lá na frente, outras situações que eu via o Senhor em todo o tempo sendo conosco. Ainda na adolescência, eu nunca soube o que era estar no ciclo de adolescentes. E ir para num tempo, tinha micarande, tinha essas coisas. Glória a Deus, o Senhor já guardava, já preservava. Nunca participei de nada disso. E sempre era nesse convívio de pessoas mais idosas. E às vezes a gente não entende certas coisas, mas você, papai, pai, mãe, nesta noite aprende a dizer não, mesmo que aquilo te custe o mal-estar com o seu filho aparente, num momento aparente de afronta, de confronto. Ei, é salvação para a vida dele. Sabe, às vezes eu dizia, poxa, mas qual o problema ir para a festinha na casa de fulano? Ai, meu Deus, toda a turminha, toda a escola ia, toda a turma ia. E por que a gente não ia? E por que eu não ia? Porque não participava. E lá ainda tinha educação militar dentro de casa. Além disso, ainda tinha que até os eventos da igreja, se atrasasse 5 minutos, a gente não ia. Chegasse lá 5 minutos, se atrasasse, tem que entender horário e disciplina. Passou 5 minutos do horário, não vai mais. Vai ficar em casa para entender o horário, para aprender a ter compromisso. Ele nem está aqui, né? Glória a Deus. Mas hoje eu vejo tudo isso e eu sou tão grata ao Senhor por tudo que foi ensinado e semeado. Nem meu irmão está aqui, mas eu tenho certeza que ele testemunharia da mesma forma como foi salvação para as nossas vidas. Sabe como é precioso, como foi precioso as madrugadas que nós acordávamos, dormíamos no mesmo quarto. E quantas vezes eu lembro de acordar de madrugada e tá meu pai de joelhos orando por nós, com as mãos estendidas sobre as nossas camas. Pai, mãe, paga o preço. Às vezes a gente reclama, meus filhos estão, você não sabe como eles são tão rebeldes. E você passa tanto tempo falando e reclamando e
dizendo o contrário ao que você almeja, ao que você deseja. Mas quanto tempo você tem pago em oração e em declaração correta, assertiva, em consonância com a palavra? Sabe, é noite, não de condenação, mas é noite de nós trazermos à memória o que nos traz esperança. Eu tenho certeza que este ano de 2022, ainda que você tenha estado em tanta turbulência, ainda que você possa ter passado momentos de dificuldade, mas você pode lembrar, a mão poderosa do Senhor esteve sobre a minha vida. Ainda que doenças tenham se levantado, ainda que tenha dito que novas cepas disso ou daquilo tenham se levantado, mas você está aqui, saudável, perfeito, louvando e adorando ao Senhor, com seus filhos, com seu marido, guardado, protegido, suprido. Isso já é motivo de você se regozijar e agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido contigo. Sabe, traz à memória o que te dá esperança. E se você tem estado como aquele povo estava passando, e o Senhor tinha dado a instrução, ainda tinha 2,5 tribos, né? Tinha metade do pessoal de Manassés, mais 2 outras tribos que estavam postos, prontos a guerrear, mais de 40 mil homens. Então não era um ambiente de paz, não era um ambiente de oba-oba, estava tudo bem, tudo tranquilo. Não, eles estavam em um momento de dificuldade, em um momento de guerra, em que estavam todos apostos. Quando tiveram que passar por aquela situação, nem sempre vai estar tudo da maneira que a gente gostaria. Nem sempre o Senhor vai te livrar da situação, mas é em meio à situação. Quando o Senhor passa contigo, quando Ele te faz passar em meio às águas e Ele te dá o livramento, é naquela área que você é provado e que você é aprovado, que você passa a ser testemunho vivo e você passa a ser uma bênção para outras pessoas, e a tua vida passa a ser um luzeiro para edificar, para abençoar e para alcançar outras tantas. Sabe, eu sei que parece não ser algo tão maravilhoso, mas tudo é sobre vidas. O Senhor deu o seu único filho por vidas, para que nós pudéssemos ser alcançados, para que nós pudéssemos ser reconciliados e o plano redentivo fosse completo, e nós tivéssemos novamente acesso ao Pai. E nós, porque nós nos movemos somente olhando o meu umbigo, somente para que a minha vontade seja boa, perfeita e agradável para mim? Sabe, naquilo que você tem sido provado, quando aprovado pelo Senhor, você consegue, pode e vai ser bênção. Vai servir de testemunho para alcançar outras tantas, para a glória do Senhor. Sabe, então diz: Pai, me ajuda, me fortifica, me fortalece. E quando você recebe a sua bênção, não é somente para você dizer glória a Deus, é minha, consegui. Mas é para que você seja evidência, seja para a honra e para a glória do Senhor. Porque tudo é por Ele, é para a glória dEle. Ei, é para isso que nós nascemos, é para isso que nós estamos aqui. Sabe, que nós podemos ajustar. O que é que você tem gratidão nessa noite? Minha mensagem essa noite é isso, é de sacudir, dizer: traz à tua memória o que tem esperança. E aí veio tanta coisa, tanta nota de gratidão, sabe? Gratidão pela minha avó, gratidão pelo tempo que eu passava com ela, gratidão pelos meus pais, gratidão por tantos livramentos que o Senhor deu, gratidão pela minha igreja, gratidão por essas palavras que temos recebido, gratidão por esse direcionamento, porque nós temos instrução para as nossas famílias, gratidão pelo departamento infantil. Meu Deus, como eu fui alcançada, como eu fui abençoada. E domingo eu expressava isso aqui para as tias. E quando eu fui, e aí eu vou contar um testemunho. Manu, faz assim, ó. Não fica com vergonha, Manu.
quando eu fui comprar as lembrancinhas para a gente expressar a nossa gratidão no domingo. E aí ela estava perguntando o que era, por que era que a gente estava fazendo aquilo, o que era ação de graças. E aí ela fez: mãe, mas vocês vão fazer isso e não é justo. Aí eu disse: filha, não é justo. Por que não é justo? Não é justo porque eu não vou poder expressar para as tias que eu mais amo. Eu disse: eu concordo. Eu concordo que não é justo. Então diga quem é e nós vamos entregar. Tá, mulher, ninguém está ouvindo. E eu digo: eu concordo que você também pode expressar, você também tem que expressar gratidão. E aí nós fizemos isso e ela foi entregar à tia, que ela disse que ela mais amava. Mamãe ama. E é isso mesmo, e a gente precisa ensinar, e é no exemplo. E ela foi entregar a tia toda envergonhada, mas foi entregar, sabe? Nós precisamos exercer isso. E o que é e a quem é que você tem gratidão nessa noite? Expresse ao seu Pai, alinha, sabe, o teu coração com expectativas. Porque quando nós fazemos isso, nós damos legalidade para que a liberalidade dos céus sejam abertas e manifestas sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus negócios, sobre aquela área que você acha que Deus nem se importa, mas que Ele está contemplando e Ele está dizendo: muito bem, agora você entendeu que eu me importo com cada detalhe, que fui eu que te fiz, fui eu que criei as linhas de expressões, eu coloquei os cílios, eu fiz cada detalhe de você, eu pensei, eu projetei, você é único. Ei, você é único, eu te amo, eu te gerei, eu sonhei, eu que criei o plano perfeito para você. E o meu desejo é te abençoar, é te satisfazer, é te fazer pleno. Eu me importo com suas emoções, eu me importo com os seus desejos, eu me importo com os seus planos. A gente só precisa estar alinhado, os nossos corações. A gente só precisa entender e a gente submeter, entender que tudo é para Ele. E quando a gente entende, quando nós submetemos a Ele, Ele diz: pronto. Agora tudo o mais Ele fará. Amém. Eu queria que, como inspirado já foi pela... A bandinha pode vindo, por gentileza. Nós já estamos terminando. Mas eu gostaria que realmente nessa noite, para a gente encerrar, a gente já está encerrando, você pudesse, se você está junto da sua família, que você pudesse trazê-lo para perto, se você tem alguém aí, mas que ninguém ficasse sozinho. Se você não tem, você é a família, nós somos o corpo de Cristo, nós somos irmãos mesmo. Então, fica próximo um do outro, sabe? Que você possa expressar gratidão ao outro, que a gente possa expressar essa gratidão ao Senhor, que a gente possa concluir esse ciclo. Como eu sou grata a Deus por cada um de vocês, por cada um, pela nossa equipe de pastores, pelos nossos líderes que têm se importado em estarmos aqui, em tem projetado, meu Deus, que tem concebido todos esses eventos, todos esses temas, todo esse tempo para você usufruir, e que a gente possa estar orando, encerrando por cada lar, por cada família, por cada pessoa e cada ente familiar aqui representado. E não deixa ninguém sozinho, sabe? Deus se importa com cada um dos que aqui está. Deus se importa com você, na individualidade e na coletividade. Sabe, você não está só. Eu tenho escutado tanto isso, mas eu quero... E algo que veio muito forte para mim esses dias enquanto orava. E eu quero dizer para você, eu não sei se tem alguém nessa noite, se você está sentindo dessa maneira. O Senhor te diz: você não está sozinho. Eu me importo com cada uma das suas necessidades, dos seus anseios e dos seus desejos.
sabe, submete ao Senhor. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se você não está conseguindo olhar e ver saída, ei, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a resposta para todos os seus anseios, para toda a sua necessidade. E aí, se você está aqui nessa noite e você ainda não fez, não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, se você diz, Alana, realmente eu estou nessa situação de olhar e não estou conseguindo ver saída nesse momento, sabe? Estou olhando e me sinto só. E me sinto nesse momento de dificuldade que eu não consigo sair. Eleva os olhos ao Senhor. Eleva os teus olhos ao Senhor. Eleva os teus olhos ao Senhor. Você não está só. Você nunca esteve só. Você é amado. Você foi desejado. Você foi projetado. Você foi planejado para dar certo. Se você nunca fez essa confissão de fé e deseja fazer nessa noite, eu te convido a fazer junto conosco. Não precisa ter vergonha, é uma honra, é um prazer para nós recebê-lo nesta noite. Se tem alguém aqui que deseja fazer essa confissão, está nessa situação, faz um sinal para nós. Faz um sinal para nós e nós estamos aqui para orar juntos, todos de casa. Amém. Vamos orar, a bandinha pode ir tocando, pode ir. Amém. Enquanto a bandinha vai cantando, vai tocando, eu queria que você, perto de alguém, pegasse na mão, olhasse para ele e dissesse, você é importante para mim. Você é importante para Deus. Diga, que bom, você está no melhor lugar. Diga, você faz parte da melhor família. Você faz parte da minha família. Você faz parte da família de Deus. Aleluia, que o Senhor abençoe a cada lar. Que o Senhor abençoe a cada casa representada, cada lar representado nesta noite. Que este ano de 2022 ainda possa ser ano repleto de bênçãos, de colheita, de plenitude, do sozo de Deus, da paz, da preservação, da plenitude, da salvação, da provisão de Deus vindo sobre cada casa nesta noite aqui representada. Que a provisão, que a paz, que todas as bênçãos do Senhor alcance a cada lar representada aqui, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, por cada vovô, por cada avó, por cada casamento. Nós declaramos a paz e as bênçãos do Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Deus, porque Tu preparaste esse tempo para nós. Por tudo nós Te louvamos, nós abençoamos. Obrigada por nossa liderança, pelos nossos pastores, por esse tempo. Por tudo nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, obrigada. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor, na presença do Senhor.